Fui tratada como lixo pela patroa rica durante anos, até que descobri que o marido dela estava desviando dinheiro da empresa do pai dela, e usei isso para comprar a liberdade de todos os funcionários. A minha patroa atirou-me um copo de água à cara porque a temperatura estava 2 graus acima do que ela considerava refrescante, gritando que eu era apenas uma peça de mobília descartável na sua mansão de mármore. O que a dona Helena não sabia, enquanto limpava as mãos ao meu avental com nojo, era que eu tinha acabado de encontrar o rastro de transferências bancárias que provavam que o marido perfeito dela estava a esvaziar as contas da empresa do sogro para sustentar uma vida dupla em paraísos fiscais. Eu não chorei, não pedi desculpa e não baixei a cabeça. Em vez disso, fiz uma cópia de cada extrato, e em menos de 24 horas, a dona Helena passou de rainha do condomínio a cúmplice de um crime financeiro, enquanto eu usava o silêncio dela para garantir indemnizações vitalícias para toda a equipa de limpeza que ela torturou durante uma década. Saí daquela casa pela porta da frente com as chaves de um novo destino para todos nós, deixando-a sozinha num palácio vazio que o banco estava prestes a confiscar. Para vocês terem uma noção do tipo de monstro que a Helena é, precisam de entender como era a rotina naquela casa. Eu trabalhava para os Albuquerque há 7 anos. Entrei lá como copeira, uma rapariga que precisava de pagar o curso da filha e que aceitava qualquer humilhação para garantir o sustento. A Helena nunca me chamou pelo nome. Para ela, eu era a rapariga, aquela, ou simplesmente um estalar de dedos. Ela tinha o hábito de passar o dedo por cima das portas, e se encontrasse um grão de pó invisível, obrigava-me a limpar o andar inteiro outra vez, de joelhos, enquanto ela bebia vinho e comentava com as amigas ao telefone como era difícil encontrar mão de obra qualificada hoje em dia. O marido dela, o Dr. Alberto, era a imagem do sucesso. Ele geria o império têxtil do pai da Helena, o comendador Augusto, um homem já idoso e com a saúde debilitada. O Alberto era discreto, sempre de fato impecável, mas havia algo no olhar dele que me dava arrepios. Ele nunca falava com os funcionários, tratava-nos como se fôssemos fantasmas. Mas os fantasmas veem tudo. E eu via as pastas que ele esquecia no escritório. Os telefonemas nervosos que ele atendia na biblioteca às 3 da manhã quando eu estava a limpar os restos das festas luxuosas que eles davam. A escalada de abusos da Helena não tinha limites. Uma vez, ela acusou a Maria, a cozinheira que estava lá há 20 anos, de ter roubado um anel de diamantes. Chamou a polícia, revistou as coisas da pobre mulher à frente de toda a gente, para depois descobrir que o anel estava na mesa de cabeceira dela. Pediu desculpa? Não. Disse que a Maria devia estar grata por ainda ter emprego depois de ter sido tão descuidada com as joias da patroa. O ponto de ruptura aconteceu numa terça-feira chuvosa. O Alberto tinha saído com pressa para uma viagem de negócios e deixou o computador pessoal aberto no escritório. A Helena mandou-me entrar para polir as estantes de livros raros que ninguém lia. Enquanto eu limpava a secretária, uma notificação saltou no ecrã. Era uma transferência de 6 dígitos para uma conta num banco que eu nunca tinha ouvido falar. Por instinto, ou talvez por um sopro de justiça divina, aproximei-me. O que eu vi ali não era apenas uma conta. Era um esquema de engenharia financeira. O Alberto estava a criar empresas de fachada, nomes de fornecedores que eu conhecia bem dos relatórios da empresa do comendador. Mas os números de conta eram todos o mesmo. O dele. Ele estava a sangrar o sogro, o homem que lhe deu tudo, para construir um império paralelo. Ele estava a roubar a própria esposa, mas ela era demasiado fútil para notar. Nesse momento, a Helena entrou no escritório. O que é que estás a fazer aí, sua estúpida? Estás a tentar roubar os segredos do meu marido? Foi aí que ela me atirou a água. O frio do líquido no meu rosto foi como um choque de realidade. Eu não senti medo. Senti poder. Não, dona Helena. Estou apenas a ver como o seu marido planeia deixá-la na rua daqui a uns meses. Respondi, limpando o rosto com calma. Ela riu-se. Uma risada histérica. Tu não sabes o que dizes. O Alberto adora-me. Sai daqui agora. Estás despedida. E não te atrevas a pedir indemnização, porque vou dizer a todos os vizinhos que és uma ladra. Saí do escritório, mas não saí da casa. Antes de ela conseguir fechar a porta, eu já tinha tirado fotografias com o meu telemóvel de cada ecrã, de cada transferência, de cada nome de empresa laranja. Fui para o meu quarto de serviço, um cubículo sem janela onde eu dormia 5 horas por noite, e enviei tudo para um advogado que eu conhecia, um homem que fazia trabalho pro bono para o sindicato. A resposta dele veio em 2 horas. Luísa,
Isto é fraude fiscal, lavagem de dinheiro e roubo qualificado. Se o comendador souber disto, o Alberto vai preso hoje. E a Helena, como beneficiária de várias destas contas, vai com ele por cumplicidade. Na manhã seguinte, preparei o pequeno almoço como se nada fosse. A Helena desceu as escadas com um ar triunfante, pronta para me ver a implorar pelo emprego. O Alberto tinha voltado da viagem, com um sorriso falso no rosto. "Ainda aqui estás?" perguntou ele, servindo-se de café. "A Helena disse-me que foste insuportável ontem." "Eu ainda aqui estou porque tenho uma proposta para vocês", eu disse, sentando-me à mesa com eles. A Helena quase engasgou com a torrada. "Levanta-te já daí! Quem achas que és?" "Eu sou a pessoa que tem as provas de que o Dr. Alberto roubou mais de 12 milhões de euros ao comendador Augusto nos últimos 2 anos", eu disse, colocando as impressões das fotografias em cima da mesa de prata. O rosto do Alberto passou de bronzeado a cinzento num segundo. Ele tentou agarrar os papéis, mas eu fui mais rápida. "Tenho cópias na nuvem com o meu advogado e com 3 jornalistas de economia. Se eu não ligar para o meu advogado nos próximos 10 minutos, ele envia tudo para a polícia e para o seu sogro, Alberto. E você, Helena, sabe o que acontece com cúmplices de fraude? O seu guarda-roupa de luxo vai ser substituído por uma farda de presídio." O silêncio que se seguiu foi a música mais bonita que já ouvi. "E o que é que tu queres?" sibilou o Alberto. "Quero a liberdade. Não só a minha. Quero que assinem agora um fundo de compensação para todos os funcionários desta casa. Quero 10 anos de salários pagos antecipadamente para mim, para a Maria, para o motorista e para os jardineiros. Quero que rescindam os nossos contratos com todos os direitos. Mais um bônus de danos morais por cada humilhação que passamos." A Helena começou a chorar. "Nós não temos esse dinheiro disponível. Está tudo investido." "Venda as suas joias, Helena. Venda as malas que custam o preço de uma casa. O Alberto sabe onde está o dinheiro. Ele que o traga de volta." Eles não tiveram escolha. O Alberto sabia que, se o comendador descobrisse, ele seria destruído. Em 2 horas, com o meu advogado ao telefone a ditar os termos, eles transferiram o montante para uma conta fiduciária gerida pelo sindicato. Foi a maior gorjeta da história daquela mansão. Quando os papéis foram assinados, chamei a equipa toda à cozinha. "Maria, Jorge e Antônia, podem tirar os aventais. Estamos todos reformados hoje. E a dona Helena e o Dr. Alberto fizeram questão de pagar o nosso descanso." A cara dos meus colegas foi impagável. A Maria chorava, mas desta vez de alegria. O Jorge, o jardineiro que tinha as costas destruídas de carregar vasos pesados para satisfazer os caprichos da Helena, só conseguia rir. Saímos todos juntos. Deixamos a casa impecável, como sempre. Mas desta vez o brilho não era do produto de limpeza. Era do nosso orgulho recuperado. Enquanto atravessávamos o portão, vi a Helena através da janela da sala. Ela estava sentada no chão, rodeada pelos papéis, sozinha. O Alberto já estava ao telefone, provavelmente a tentar salvar a própria pele, mas eu sabia que o destino dele estava selado. O comendador ia descobrir mais tarde ou mais cedo, porque eu fiz questão de deixar um envelope anônimo na caixa de correio dele antes de me ir embora. Hoje, abri um pequeno restaurante com a Maria. O Jorge é o nosso fornecedor de hortaliças orgânicas. Vivemos bem, vivemos com paz. Não precisamos de humilhar ninguém para nos sentirmos grandes. A Helena tentou processar-me por extorsão meses depois. O juiz olhou para as provas do que eles faziam na empresa e na casa e quase se riu. Eles perderam tudo. O comendador deserdou a filha e colocou o genro na cadeia. A mansão foi a leilão. Às vezes passo por lá e vejo as ervas daninhas a crescer no jardim que o Jorge cuidava com tanto esmero. Muitas vezes, as pessoas em posições de poder pensam que os funcionários são invisíveis, que não têm cérebro ou sentimentos. Eles esquecem-se de que nós somos as testemunhas silenciosas das suas podridões. A Helena achava que eu era descartável, mas ela foi a que acabou no lixo da história da sua própria família. A minha filha formou-se em direito. Ela agora ajuda outras mulheres que passam pelo que eu passei. A lição que eu lhe ensinei foi simples. Nunca deixes que ninguém te trate como mobília, porque até a mobília mais simples pode ser a que sustenta o teto que vai cair em cima de quem não te respeita. O Alberto continua a cumprir pena. A Helena vive de favores de parentes distantes que ela costumava ignorar. A justiça não é apenas um conceito nos livros. É o que acontece quando a ganância encontra alguém que não tem mais nada a perder, a não ser a sua dignidade. Agora, quando bebo o meu café,
Bebo-o quente, no meu tempo, na minha mesa. E garanto-vos, nunca soube tão bem. A liberdade não tem preço, mas a vingança servida com provas bancárias e indemnizações pagas tem um sabor delicioso. A moral dessa história é que o silêncio dos oprimidos não é submissão, é observação. E quem observa muito acaba por descobrir onde o castelo de cartas tem a base mais fraca. Eu só precisei de um sopro de verdade para derrubar o império dos Albuquerque. A vida deu voltas. O restaurante é um sucesso. A Maria faz as melhores empadas da cidade. E eu sou apenas a Luísa. Uma mulher que aprendeu que, para comprar a liberdade, às vezes só precisas de saber ler o que os outros tentam esconder nas entrelinhas da sua arrogância. O sol brilha na minha esplanada. Não há gritos, não há estalar de dedos, não há copos de água atirados à cara. Há apenas o som de gente feliz a trabalhar por conta própria. E a Helena? Bem, espero que ela tenha aprendido a limpar o próprio pó, porque ninguém mais vai fazer isso por ela por esmola nenhuma deste mundo. A nossa equipa ainda se reúne uma vez por mês. Relembramos os dias difíceis, mas rimos mais do que choramos. Transformamos a nossa dor em patrimônio. E o Alberto e a Helena transformaram o seu patrimônio em cinzas. É assim que o mundo funciona. Quem planta vento, colhe tempestade. E quem planta justiça, colhe uma vida inteira de manhãs tranquilas. Acabou a era dos Albuquerque. Começou a nossa. E o melhor de tudo é saber que não precisei de ser como eles para vencer. Precisei apenas de ser eu mesma, com os olhos bem abertos e a coragem de dizer basta.